chegou o tempo da gente compartilhar a palavra. Então, nós estamos estudando a segunda carta que foi escrita pelo apóstolo Pedro. E hoje nós concluiremos o segundo capítulo da segunda carta. Nós já passamos pela primeira carta e já hoje terminaremos o segundo capítulo. E restará somente o capítulo 3 para nós fecharmos mais 2 cartas das Escrituras Sagradas. Nós temos feito um estudo expositivo, onde a gente tem percorrido versículo por versículo. E na semana passada, eu não sei quantos de vocês se recordam, nós falamos que Deus é amor. Ou seja, Deus é a maior expressão da graça. Deus é amor, amém ou não? Mas Deus também é o quê? Justiça. Ele é justo. E quando olhamos para o segundo capítulo da segunda carta, eu disse para vocês que não tem como nós desvincularmos da salvação divina a graça e a justiça. Porque quando a gente somente apresenta a justiça de Deus sem a graça, nós passamos a ser legalistas, vivendo somente para o cumprimento de regras e de leis. Mas quando a gente também tira a justiça da graça divina e nos apegamos somente à graça, a gente começa então a ver e a pregar e a ensinar a injustiça e a impunidade. Porque graça sem justiça nos faz cair numa heresia terrível, chamada de universalismo. Deus é tão bom que Ele não condenará ninguém. Deus é tão amoroso que não existe a mínima possibilidade dele condenar as pessoas a um castigo eterno. Então, irmãos, justiça sem graça é legalismo. E graça sem justiça é o que a gente chama de graça barata, universalismo. Justiça e graça caminham juntas. Porque o mesmo Deus que salva também é o mesmo Deus que condena. Então, irmãos, não vamos nos apropriar da salvação divina, desvinculando jamais justiça e graça divinas. Nós vimos que Deus se demonstra e se mostra justo ao castigar. E o que nós vimos nos primeiros versículos do capítulo 2 é que Deus não poupou aos anjos que pecaram, condenando-os às trevas, à escuridão, ao inferno. Deus não poupou o mundo antigo na sua rebelião e na sua maldade, quando se afastaram dos propósitos de Deus. E a Bíblia diz em Gênesis 6 que todo o pensamento do homem era mau continuamente, e Deus não os poupou. Deus trouxe juízo através do dilúvio. E vimos também que Deus não poupou as cidades de Sodoma e Gomorra. Diante de tanta impiedade, malignidade, fornicação, imoralidade, Deus traz juízo, e nós vimos isso de forma clara. Mas também Pedro apresenta que o mesmo Deus que é justo ao trazer condenação, é também o Deus gracioso em salvar. Porque no meio de toda essa circunstância do mundo antigo, no meio de tanta maldade e impiedade, Deus olha para Noé, e a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. E Deus poupa a Noé e a toda a sua família. Porque o mesmo Deus que condena é o mesmo Deus que dá oportunidades de salvação. Foi assim também com Ló. Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, no meio desse mundo pecaminoso, mas que fez Deus? O salvou, o poupou. Da mesma forma, hoje em nossos dias, nós estamos debaixo de um mundo impiedoso, de um mundo maligno, onde o pecado se multiplica a cada dia. E esse é o retrato dos últimos dias, traçado e escrito e descrito pelo apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo. Timóteo, presta atenção, os últimos dias serão dias trabalhosos, surgirão homens amantes de si mesmo, impiedosos, malignos, desobedientes a pais e mãe, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, meus amados irmãos, o mesmo que ocorreu no passado, com Deus exercendo justiça e graça, é o que ocorre nos nossos dias. E não temos dúvidas disso. E diante da justiça e da graça de Deus,
Concluímos a semana passada com uma pergunta: o que você vai escolher? Você quer estar debaixo da graça ou debaixo da justiça divina? Hoje, nós vamos ver os versículos restantes, partindo do versículo 9 e indo até o versículo 22 da 2 de Pedro, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 2. Leremos dos versículos 9 até o versículo de número 22. Mas antes de mais nada, vamos orar? Que Deus fale já a partir da leitura do texto bíblico. Fecha seus olhos. Pai bendito, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, reunidos em Teu nome e em igreja, com o propósito de olharmos para a Tua palavra e dela extrairmos os ensinos para que, ó Deus, nossa vida seja uma vida que lhe agrade. Portanto, agora, com corações e mentes abertos, queremos rogar que o Teu Santo Espírito nos dirija e que tenha plena liberdade de atuar em nossos corações. Queremos sair daqui transformados por Tua palavra. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, nós vamos começar com o primeiro versículo, o versículo 9, que foi exatamente o versículo que nós terminamos na semana passada. Diz assim o versículo 9 da 2 de Pedro, capítulo 2. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem o quê? Castigados. Você consegue ver aqui graça e justiça? O Senhor é alguém piedoso e gracioso, disposto a livrar da tentação os piedosos. Mas esse mesmo Senhor que livra da tentação, da provação, da perseguição, da situação adversa, os piedosos, é o mesmo Deus que reserva os injustos para o dia do juízo, para serem o quê? Castigados. Não tem como a gente separar, desvincular graça e justiça divinas. Por isso que, pautado nesse versículo 9, eu vou passar o primeiro desafio da noite. Eu acredito que você já viu uma frase semelhante a essa. Uma frase que diz que os opostos se errado. Na vida espiritual, essa é uma mentira. O primeiro ponto da nossa mensagem, e você vai anotar, é que os opostos se repelem. Espiritualmente falando, os opostos se repelem. Na física, no caso de cargas elétricas, de polos magnéticos, vale o que você disse. Os opostos se atraem. O polo positivo é atraído ao polo negativo. E quando você coloca positivo com positivo no ímã, você já ficava brincando disso antigamente? Deixa eu tentar colar esse ímã nesse ímã. E ele repele, né? Repele. Isso no mundo da física, no mundo do eletromagnetismo, pode funcionar. Sim, os opostos se atraem. Mas na vida espiritual, esse versículo deixa mais do que claro para você e para mim, de que os opostos se repelem. Se repelem. Lá na 2 de Paulo aos Coríntios 6, 14 e 15, sabe o que diz o apóstolo Paulo? 2 de Paulo aos Coríntios 6, 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Você consegue perceber que, espiritualmente falando, os opostos devem se repelir? Não tem como ter união entre luz e trevas. Polo positivo com negativo se atrai, pastor. Deve se repelir. Não pode justiça compactuar com injustiça.
Não pode jamais a verdade caminhar com a mentira. Não pode o que é verdadeiro estar em comunhão com o que é falso. Os opostos na vida espiritual devem se repelir. Em Tiago 4,14, você sabe o que o Tiago nos adverte? Em Tiago 4,14 está escrito: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é o quê? Inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? Você está sendo amigo de quem? Não tem como a gente ficar em cima do muro. Não tem como a gente ser atraído pelo mundo. Polos distintos se repelem. Não podem jamais serem atraídos. Os opostos no mundo espiritual devem se repelir. Nós devemos, amados irmãos, andarmos em integridade. Devemos andar em santidade. E para isso precisamos saber que os opostos espirituais se repelem. Verdade versus falsidade. Justiça versus injustiça. Bons mestres com falsos mestres. E é justamente sobre isso que Pedro vai tratar. É sobre os falsos mestres, os falsos doutores, os que têm ensinado hoje mentiras, pervertido a verdade de Deus e transformado a verdade de Deus em mentira. Irmãos, por que os opostos se repelem? Porque, em primeiro lugar, Deus faz distinção entre o justo e o injusto. Deus não compactua com a impunidade, com a injustiça, jamais, irmãos. O versículo 9, mais uma vez eu leio para vocês: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem o quê? Castigados. Essa distinção é clara ao longo das Escrituras, reforçando para você e para mim que santidade e pecado, que verdade e falsidade não podem habitar lado a lado, pois são opostos. E opostos no mundo espiritual não se atraem. Opostos no mundo espiritual se repelem. Se repelem. Não pode. Jamais a verdade compactuar com a mentira. Jamais a injustiça com a justiça. Jamais a luz com as trevas. Jamais uma vida na concupiscência da carne com uma vida de santidade. Ou é um ou é outro. Mas os opostos se repelem também porque a separação é parte do plano e da justiça divina. Pedro está aqui deixando claro que Deus livra os piedosos, mas Deus vai separar os ímpios para o juízo, para o castigo. Diante de Deus não há um ponto neutro entre santidade e pecado. Não tem um ponto neutro. Eu não vou nem para a santidade nem para o pecado. Lembre-se sempre que uma meia verdade é uma mentira. Para Deus não tem meia verdade. Meia verdade é mentira. Não tem ponto neutro entre santidade e pecado. Aqueles que seguem a justiça são atraídos para Deus, e os que permanecem na iniquidade são separados dele. Lembra de Noé? Opostos se repelem. Enquanto Deus traz juízo para os ímpios, Deus salva os justos. Lembra de Ló? Enquanto Deus traz fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, Deus traz o quê a Ló? Livramento. Porque opostos no mundo espiritual não se atraem. Opostos no mundo espiritual se repelem. Irmãos, o que isso implica para a tua e para a minha vida? Quantos aqui cantaram, mas esbravejaram mesmo e cantaram alvo mais que a neve? Que lindo, não? Vamos tentar mais uma vez? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quantos podem dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Opostos no mundo espiritual não se atraem, mas opostos no mundo espiritual se repelem.
E Pedro já tinha falado sobre isso quando a gente estudou a primeira de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 15 e 16. O que diz na primeira de Pedro 1, 15 e 16? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também o quê? Santos em toda a vossa maneira de viver. Eu não ouvi um amém. Sede santos. Não tem como no mundo espiritual, irmãos, os opostos serem atraídos. Ou você vive uma vida de santidade, ou você vive uma vida de iniquidade. Posso ser meio santo, pastor? Não tem ponto neutro entre santidade e impiedade, iniquidade. É por isso que no versículo 16 ele complementa: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Palavra de Deus, amém ou não? Irmãos, o primeiro ponto nos ensina que no mundo do magnetismo, no mundo da física, opostos se atraem. Está perfeito. Mas no mundo espiritual, opostos se repelem. Está convicto disso ou não? Viva uma vida de santidade para a honra e glória do Senhor Jesus. Em segundo lugar, nos versículos 10 a 19, nós veremos agora Pedro, lá na segunda de Pedro, tá? A gente foi lá para a primeira, mas volta agora para a segunda no capítulo 2. Nos versículos 10 a 19, o que nós vamos perceber é que Pedro vai dizer que o caráter dos falsos mestres, e quem são os falsos mestres? Os que pervertem a verdade, a palavra de Deus. Pedro vai apresentar nos versículos 10 a 19 que o caráter dos falsos mestres que pervertem a verdade deveria naturalmente nos repelir. Irmão, se tu tiveres em comunhão com essa palavra, gastando seja as doses homeopáticas que o Vitor nos desafiou lá no sábado. Lembra? Ele falou: pelo menos começa com uma pequena porção, não é isso? Aí hoje o Marcelão veio para a gente e falou: leia pelo menos quantos? 20 capítulos. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu prefiro ficar com o Vitor, né? Com as doses homeopáticas. Mas seja pequenos trechos ou grandes trechos que você vá ler dessa palavra, em nome de Jesus, medite e aplique essa palavra à sua vida. Porque, irmão, seria natural, se você tivesse intimidade com essa palavra, em observar que o caráter dos falsos mestres, que pervertem a verdade, deveria naturalmente nos repelir. Nós não deveríamos ser atraídos a esses falsos mestres. E como Marcelão foi cirúrgico hoje, falando dos pregadores coachings dos nossos dias, e tem gente querendo essas mensagens que afagam o nosso ego, que levantam o nosso ânimo, onde somente Deus está sendo apresentado como amor e graça. Mas pouco hoje se fala da justiça divina. Irmãos, o caráter dos falsos mestres que pervertem a verdade deveria naturalmente nos repelir. Primeiro, porque esses falsos mestres são apresentados por Pedro, nos versículos 10 a 12, como mestres que abusam da autoridade e são arrogantes. Olha o que diz os versículos 10 a 12. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia. Sabe o que é isso? Sabe o que é ter um líder espiritual andando em concupiscência, na imundícia, no pecado? E desprezam as autoridades, são atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. E aí Pedro até fala: os anjos que permaneceram fiéis, os anjos que não se rebelaram, os anjos que não seguiram a Satanás, sendo maiores em força, versículo 11, em poder, eles não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Os anjos que têm muito mais poder do que nós, até porque, irmão, seria difícil a gente lidar com os anjos, com os seres celestiais. Primeiro porque a gente não os vê. Como é que você lidaria com o inimigo invisível? Mas esses anjos que permaneceram fiéis a Deus, diz Pedro, mesmo sendo maiores em força e poder, eles não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor.
Os anjos não têm coragem de desrespeitar a Deus, e nós vemos líderes hoje, falsos mestres, desrespeitando e blasfemando a pessoa de Deus. Mas estes, como animais irracionais, esses quem? Esses falsos mestres, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Irmãos, facilmente, os nossos ouvidos já deveriam repelir, ao olhar para o caráter desses falsos mestres que pervertem a verdade de Deus, isso já deveria nos repelir. Essa mensagem não deveria encontrar guarida em nossos corações. A arrogância de tais mestres contrasta com a humildade de Cristo, de líderes genuínos. Precisamos permanecer vigilantes e buscarmos orientação bíblica para identificar tais posturas. Irmãos, como é trágico a gente ver líderes, falsos mestres, que por sua arrogância e prepotência querem manter as pessoas fiéis a ele, usando de abuso de autoridade, usando de ameaças. Esses são falsos mestres. Qualquer líder que se levante com isso aí, ninguém pode falar contra o ungido de Deus. Eu sou um ungido de Deus, eu sou um escolhido de Deus, eu sou um apóstolo de Deus, eu sou um profeta de Deus. Quem vai se levantar contra mim? E está um montão de ovelhinhas ali, dizendo sim para aquilo que é mentira na palavra de Deus. O caráter destes, veja mais uma vez o versículo 10, andam em concupiscências de imundícia, desprezam as autoridades, são atrevidos, são obstinados, e não receiam, não pensam duas vezes em blasfemar das dignidades. Irmãos, fujam desses falsos mestres. Já disse alguém no passado que onde há orgulho e obstinação, Deus não é honrado. Em qualquer atitude de orgulho e obstinação, Deus não é honrado. Irmãos, eu pastoreio vocês já há alguns anos. Eu sempre tenho subido nesse púlpito e dito para vocês que eu sou carente da misericórdia e da graça de Deus para continuar caminhando os caminhos de Deus. Eu sempre tenho dito a vocês que vocês precisam estar preparados nessa palavra. Ser como os crentes de Bereia, que não somente ouviam e diziam sim, mas iam verificar na palavra de Deus se de fato era assim. Porque um dia, se esse que vos fala ficar doido, ficar pinel, ter esquizofrenia ou qualquer outro problema e começar a pregar uma heresia, vocês têm que ser os primeiros a defender essa comunidade das heresias e das falsas verdades, porque uma meia-verdade se constitui uma mentira. Por isso, irmãos, se aprofundem nessa palavra, estudem essa palavra, estejam preparados para receber o que é de Deus, mas naturalmente repelir o que por falta de caráter de muitos desses líderes está sendo empurrado. Esse mundo está perdido. E é difícil quando a gente vê no meio cristão surgirem esses falsos mestres. Mas Pedro também diz nos versículos 13 e 14, que o caráter desses falsos mestres é de promover prazeres corruptos. É a promoção de prazeres corruptos. Olha o versículo 13 e 14. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. São manchas eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. E o 14 é trágico. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Hoje a gente vê líder casando, descasando amanhã, casando de novo, descasando de novo, casando de novo, descasando. É líder espiritual que está falando de família e já passou por 5, por 6 casamentos. Irmãos, eu amo a irmã Cida. Você pode dizer amém ou não? Ah, amém é para você, pastor. Eu sou que ama ela, eu vou dizer amém disso. Mas eu amo. Eu sou fiel àquela mulher. Nos casamos em 10 de maio de 86. E eu digo para vocês que o dia que porventura um dia
o relacionamento de irmã Cida com o pastor Joel não desse certo, eu seria o primeiro a entregar o meu cargo e falar: eu já estou descredenciado de estar diante de vocês. Agora veja, irmãos, homens que têm prazer nos deleites cotidianos, cheios de adultério. Como você pode exaltar um líder que vive em adultério? Hoje tem líderes jovens que estão assumindo igrejas, as churches dos nossos dias, porque eu não sei que febre é essa de transformar a igreja em church. Você bota o church ali, não estou querendo generalizar, mas é os líderes das churches, com as calcinhas pegadinhas, coladinhas, a camisetinha demonstrando ali as protuberâncias dele, e que estão pegando as menininhas da igreja. Está cheio desses casos. Irmãos, quantos aqui já pediram um aconselhamento com o pastor Joel? Levanta a mão. Quantas mulheres eu já aconselhei aqui sozinho? Marcamos um encontro, saímos no meu carro aqui e fomos para um lugar para eu te aconselhar. Tem alguma mulher nesse caso aqui ou não? Qual a primeira coisa que eu digo? Eu aconselho mulheres. Sabe por que essa janelinha foi feita aqui, ó? Porque quando alguém queria sentar para conversar comigo, era em momento de celebração, com o vidrinho ali, para eu poder conversar caso tivesse alguma coisa particular. Você sabe o que tem hoje nessa igreja? Câmeras. Você está sendo filmado. Alguém aqui não quer ser filmado? Irmãos, eu fujo da aparência do mal. Eu já deixei irmãs da igreja no ponto. Fui obrigado a passar, a buzinar e falar: irmã, vai com Deus. Porque se eu não estou com a irmã Cida, eu não carrego uma mulher no meu carro. E ponto final. Agora, hoje tem líder caindo em pecado, porque abusa da sua autoridade. São irmãzinhas que se abrem nos problemas dos seus matrimônios. E está aí os pastores, suprindo as necessidades das irmãs. Falsos mestres, lobos. Rejeite em nome de Jesus. Está aqui. São descritos como manchas e defeitos, máculas, buscando prazer em suas atitudes enganosas, aproveitam-se dos vulneráveis e seduzem, evidenciando sua lascívia e desejos egoístas. Fuja de qualquer aparência do mal. Fuja. Devemos reconhecer que o foco em prazeres terrenos e a exploração dos outros são sinais claros de falsidade. Precisamos de discernimento para resistir ao engano, irmãos. E como se não bastasse, nos versículos 15 e 16, Pedro diz que esses falsos mestres são levados pela ganância e pelo engano. Veja os versículos 15 e 16. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Você consegue imaginar isso? Um profeta de Deus que se deixava seduzir por suborno. Ele deveria falar o que Deus disse para ele falar, mas ele dizia: quanto que você me paga para que eu possa dizer coisas boas para você, Gustavo? E hoje está gente assim, querendo buscar nos líderes as palavras que ele quer ouvir. Quando a gente abre a Bíblia e confronta, não aceito, vou embora, vou buscar um outro canto que fale o que eu quero ouvir. Irmãos, a gente tem que falar o que Deus diz, amém ou não? Não o que o povo quer ouvir. Porque hoje tem gente em busca daquilo que eles querem ouvir. E Balaão foi movido pelo desejo de lucro. Isso é claro, irmãos. Leiam depois Números 24 e 25. São 2 capítulos, faça seu devocional. Vai ver o que Balaão fazia.
E Balaão não simplesmente dizia falsas profecias para agradar aqueles que os pagavam, para dizer o que eles queriam ouvir, mas também ele induziu, seduziu o povo de Deus, os israelitas, para o pecado sexual, imoralidade, dizendo que era Deus que estava dizendo para fazer isso. Ai, irmãos, em nome de Jesus. Apocalipse 2,14 diz um pouquinho sobre o tal do Balaão. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Está cheio hoje aí. Os pregadores da homoafetividade, os pregadores do sexo livre, os pregadores já venha do jeito que você está e não se preocupe, Deus é amoroso. As igrejas inclusivas e etc e tal. Está aqui. É o que já acontecia no passado com Balaão, induzindo o povo de Deus a pecar, a fornicar, a praticar imoralidade, como sendo conselhos vindos da parte de Deus. Ah, amados irmãos, aqueles que amam o dinheiro mais do que a verdade, servirão à corrupção. Não é triste isso? Não é triste um quadro desse? Está distante dos quadros dos nossos dias? Não está. E como se não bastasse, no versículo 17, eles acabam prometendo coisas vãs. Olha o versículo 17 do capítulo 2 da 2 de Pedro. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Esses falsos mestres são comparados a fontes sem água. Ai, irmãos, lembra daquele texto de repreensão do profeta? Ah, o meu povo abandonou o manancial das águas vivas para se dedicar a cisternas rotas e sem água. Tem gente deixando a água da vida para beber água podre e contaminada. E está aqui já Pedro dizendo profeticamente que esses falsos mestres são fontes sem água. Eu ouvi uma frase esses dias que eu vou repetir para vocês. Um falso mestre enche os ouvidos, mas Cristo enche a alma. Amém ou não? Um falso mestre pode encher os teus ouvidos, pode te bajular, pode falar o que você queria ouvir, mas só tem um que enche a alma, e esse um é Jesus. E por último, nos versículos 18 e 19, mais uma característica do caráter desses falsos mestres é que eles escravizam enquanto discursam sobre liberdade. É interessante falar sobre liberdade, mas estão escravizando. Olha aqui o que diz no versículo 18 e 19. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro. Então, as pessoas estavam se afastando do erro, estavam repelindo o erro, se aproximando da verdade. E vêm esses falsos mestres e pervertem, impedem esse processo. E aqui no versículo 19 diz: prometendo-lhes liberdade, mas sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Quando você é vencido pelos teus pecados, você se torna servo dos teus pecados. Quando você é vencido pelos teus vícios, você se torna servo dos seus vícios. Porque daquele de quem você é vencido, você se torna servo. Você está sendo servo de quê? Ou de quem?
Eles falam com discursos persuasivos sobre liberdade, mas na realidade estão presos ao pecado e levam outros para a escravidão espiritual. Irmãos, olha que frase interessantíssima. O pior cego é o que não quer ver. E o maior escravo é aquele que ama as suas correntes. O pior cego é o que não quer ver. Mas o pior escravo, o maior escravo, é aquele que acaba amando as suas correntes. Ai, que lindas essas correntes que me aprisionam. Ai, que pecado gostoso. Ai, que vida promíscua linda. Ai, que dependência, que servidão maravilhosa. O pior cego é o que não quer ver. E o maior escravo é aquele que ama as suas correntes. A verdadeira liberdade está em Cristo, amém ou não? É Cristo quem liberta. É Cristo quem quebra os grilhões. É Cristo quem nos tira da escravidão do pecado. É só Ele. Não são filosofias. Não são mensagens pervertidas desses líderes que estão prometendo liberdade, mas escravizando nas suas falsas doutrinas. Eu não tenho dúvidas de que, em primeiro lugar, eu lhes disse que os opostos, que beleza, os opostos no mundo espiritual se repelem. E é por isso que eu lhes disse no segundo ponto, que o caráter dos falsos mestres que pervertem a verdade deveria naturalmente nos repelir. Se, meus amados irmãos, os opostos se repelem, por que eu estou sendo atraído por essas mensagens? Por que eu estou sendo atraído pelo pecado? Por que eu estou sendo atraído por essas corrupções? É por isso que, em último lugar, para terminar, eu falo o terceiro ponto. O terceiro e último ponto vai abordar os 3 últimos versículos, 20, 21 e 22. E o tema que eu dei a esse terceiro ponto é o seguinte: a tragédia dos que dão ouvidos aos falsos mestres. E que depois de terem conhecido a verdade, veja a tragédia na vida destes que um dia ouviram a verdade, conheceram a verdade, mas decidem, ao invés de serem atraídos por essa verdade, a repelir a verdade e voltar para a mentira. É possível, pastor? Tem gente? Tem. Dá uma olhada no que diz os versículos 20 e 22. E veja a tragédia dos que dão ouvidos aos falsos mestres, e que depois de terem conhecido a verdade, decidem deliberadamente serem opostos a essa verdade. Porquanto, versículo 20, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quantos aqui entre nós escaparam das corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo? Diga amém. Você já esteve no mundo? Você já foi tirado de lá pelo conhecimento de Jesus? Amém ou não? É isso que Pedro está falando. Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, Pedro dá um decreto. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Me explica melhor? Pedro vai explicar melhor. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. E segura, hein? Se você já se escapou da corrupção do mundo, conheceu a verdade e deliberadamente tem deixado o manancial de águas vivas e bebido a água podre e suja das cisternas desse mundo, Pedro está dizendo no versículo 22, que desse modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama.
Irmãos, vamos dizer o que o texto diz. E não forçar nada que o texto não diga. Primeiro, há uma verdade sublime na palavra de Deus. E nós somos daqueles que cremos na graça da salvação. Amém ou não? O pacote da salvação é completo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E a gente se apoia no que a Bíblia diz. Que esses que se salvaram, que foram salvos pelo Evangelho libertador de Jesus. A Bíblia diz em João 5,24. Na verdade te digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E jamais entrará em condenação. Por quê? Porque passou da morte para a vida. Nós defendemos que aquele que foi salvo, lavado e remido, como nós cantamos, alvo mais que a neve, sim nesse sangue lavado, o que foi salvo é salvo e seguro por toda a eternidade. Amém ou não? Você crê nisso? Eu estou ouvindo um amém tão fraco. Opa, obrigado, Lindomar. É isso aí. Salvo e salvo para sempre. Os que um dia foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, de fato, perseverarão. Porque quem os sustenta é Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, porque meu Pai que mas deu é maior do que todas, e ninguém as arrebatará das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um, amém ou não? Quem é que pode nos tirar das mãos de Deus? Quem pode nos tirar das mãos de Jesus? Ninguém. Aqui não está falando de perda de salvação. Aqui não está falando, se voltou atrás, perdeu a salvação. Mas o que esse texto está querendo dizer para a gente? Veja que se você conheceu a verdade, quantos aqui conheceram a verdade? Quantos foram tirados da lama? Quantos foram libertados aqui de vícios? Amém ou não? Quantos foram libertados da imoralidade, da fornicação, da prostituição? Amém? Pode dizer amém ou não? É para lá que você quer voltar? Mas a Bíblia está dizendo que alguns deliberadamente voltam para lá. E Pedro está dizendo, esse estado vai se tornar pior do que o primeiro. Era melhor que você não tivesse conhecido, do que conhecendo virar as costas e voltar para o vômito. Você já viu o cachorrinho? Quantos tem cachorro aqui? Quantos beijos na boca do cachorro? Pega o bichinho, ai que lindinho. Aí daqui a pouco você vai ver, bota ele no chão, ele... Não é assim? É natural. É natural. Quantos de vocês já fizeram isso? Você já vomitou e bebeu o vômito depois? Mas sabe o que Pedro está dizendo? Que quando você volta para lá é a mesma coisa. O Senhor te livrou do vômito, você está querendo voltar para o vômito. O Senhor te lavou e te limpou. Você hoje é uma porca limpa, amém ou não? Não senti firmeza, mas está aqui. É uma porca lavada, limpa. Mas pega a porca lavada, bota perfume francês, bota um lacinho no focinho dela, bota uns adereços, brinquinho nela, solta a porca. Para onde que ela vai? Para a lama. É para lá que você quer voltar? E por que Pedro está dizendo que esse estado se torna pior do que o primeiro? Sabe por quê, irmãos? Enquanto não conhecemos a verdade, nós estamos debaixo da graça comum de Deus. Sol nasce para todos e também para você. Vote com essa PMDB. Alguém se lembra dessa música? O sol nasceu para todos e também para você. Ixi, coisa antiga. Com essa já está mofado, já morreu até, né? Mas eu estou dizendo, o sol não nasce para todos? Para bons e para ruins. A chuva não cai para todos? O que o Asaf vivia dizendo? Ô Senhor, você não está vendo não, os caras ali são tudo ímpios e estão prosperando. Estão prosperando. Sabe por quê? Porque a hora deles vai chegar. E vai chegar lá na frente. Quem crê será, e quem não crê será. O Senhor não tem que lidar com eles agora. Eles estão em liberdade.
Agora, quantos aqui já abraçaram a salvação? Quantos se tornaram filhos de Deus? Você é filho de Deus ou não? E que filho há a quem o pai não corrija? Se você é filho de Deus, meu amado, você já viu aquele ditado? Aqui se faz, aqui se paga? Você já ouviu esse ditado ou não? Tem gente que fala e joga para o mundo. Não, aqui se faz... Rapaz, deixa os ímpios aqui. Joio cresce junto com o trigo. Não é isso que Cristo fala? Mas um dia lá na colheita, quem vai dar um jeito é Ele. Ele sabe quem é o joio e Ele sabe quem é o trigo. Agora, meu amado, sabe o que Pedro está dizendo? Que melhor seria que você não tivesse conhecido e tentado voltar para o vômito e para a lama. Sabe por quê? Porque quando nos tornamos filhos de Deus, aqui se faz, aqui se paga. Nós não vamos ser condenados. Amém ou não? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas se você é crente, tem crente aqui? Tem filho de Deus aqui ou não? Os opostos se... Você não foi feito para estar vivendo na imundícia. E a palavra de Deus diz em Hebreus 12, 5 a 8. Abre em Hebreus 12, 5 a 8. Tem filho aqui ou não? Tem filho aqui andando na imundícia? Vai dizer amém? Não é doido dizer amém? Hebreus 12, 5 a 8. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu. Tem filho aqui? Filho meu. Tem filho aqui? Filho meu. Não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor faz o quê? O Senhor corrige o que ama. E o Senhor faz mais o quê? Açoita a qualquer que recebe por filho. E se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há? A quem o pai não corrija? Quantos são pais aqui? Seu filho deita e rola. E você fala, ai que lindo meu filhinho, é isso? Tem regra na tua casa ou não tem? Você corrige o seu filho porque você odeia ele ou porque você o ama? Porque ama. E é isso que a Bíblia está dizendo. E aí ele diz, se estáis sem disciplina, da qual alguns são feitos participantes, é isso? Não, ô pastor, não perverte a palavra. O que está escrito aqui no 8? Mas se estáis sem disciplina, da qual? Quantos? Todos. Todos o quê? Filhos. Todos filhos são feitos participantes. Sois então o quê? E não? Você percebe? Porque se você quiser voltar para a imundícia, o teu estado vai ser pior do que se você não tivesse conhecido a verdade ainda. Porque se você não conheceu a verdade ainda, alguém vai pregar para você e você pode se converter. Aleluia. Mas depois de você sair da imundícia, não queira voltar para lá. Porque se você voltar para lá, o teu estado é pior do que o outro. Porque o Senhor corrige a quem Ele ama. E não desmaie quando por Ele fores corrigido, disciplinado. Agora, se você está na imundícia, lambendo vômito, tendo prazer e rolando na lama, e nada está acontecendo com você, uau! Não dorme hoje sem não colocar a tua vida em ordem com Deus. Porque talvez você até hoje é simplesmente um agregado. É alguém que simpatizou com a IBEG, simpatizou com as amizades, mas nunca teve um encontro real com Jesus. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. É a Bíblia. Muita atenção. A apostasia não acontece da noite para o dia. Ela começa com pequenos desvios que se tornam grandes. Lembrou de uma frase, Douglas? Os pequenos nadas mudam tudo. Não é de uma hora para outra.
Vigia. Vigia. Sai enquanto é tempo. Sai enquanto é tempo. Efésios 4, 22 a 24 diz: quanto ao trato passado, que vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, e é criado em verdadeira justiça e santidade. Abre o olho, meu irmão. Conhecer a verdade de Cristo e rejeitá-la é uma tragédia espiritual com consequências graves. Graves. Devemos permanecer firmes, confiando que Cristo nos capacita a andar na verdade, amém ou não? E não escorregando no lamaçal do pecado. Hoje nós vimos, você está comigo? Nós vimos que os opostos se... Justiça compactua com a injustiça? Luz caminha com trevas? Não. Não. Os opostos se rebelem. E Pedro apresenta o caráter dos falsos mestres que pervertem a verdade e que só por perverterem a verdade deveria naturalmente nos repelir. Mas a gente está procurando comichões nos ouvidos. Eu quero ouvir algo bonito, eu quero ouvir algo que diga: você é o garotinho bonitinho de Deus. Deus te ama. Você está no centro do coração de Deus. Ele te ama tanto que Ele não vai te condenar. Ele quer te agradar. E Ele vem com um pano aqui no seu antebraço, vem com uma bandeja na mão dizendo: o que queres hoje? Eu estou aqui para te servir, para te agradar. Não. Nós estamos aqui, irmãos, para vivermos uma vida em santidade. Amém ou não? Sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. Por isso, sede santos em toda a vossa maneira de viver. E em terceiro lugar, nós vimos a tragédia dos que dão ouvidos aos falsos mestres e que depois de terem conhecido a verdade, decidem ser opostos a ela. Toma cuidado, hein? Se você é filho, você vai ser cobrado. Se você é filho, você vai cair debaixo da disciplina de Deus. A seu tempo. E não há nada oculto que não seja revelado. De Deus não se zomba. Porque tudo aquilo que o homem plantar, semear, ele também vai ceifar e colher. Deus é tão bom que Ele deixa você plantar o que você quiser. Mas Ele é tão justo que não vai permitir que você colha algo diferente do que você plantou. Como está a sua vida? Talvez você seja só um convencido. Hoje é dia de você se render a Jesus. Dizer: entra na minha vida, Senhor, me transforma. Me tira do lamaçal do pecado, me tira do vômito. Me faça uma nova criatura, em nome de Jesus. Precisamos discernir e rejeitar os ensinos contrários ao Evangelho. Precisamos investir cada vez mais em nossa vida espiritual e diariamente. E precisamos, irmãos, estarmos em comunhão com outros crentes, pois caminhar com outros cristãos nos ajuda a resistirmos. Semelhança com muito do que a gente viu esse fim de semana. Caminhe com gente de Deus. Caminhe com gente de Deus. Sai do mundo, em nome de Jesus. Fecha seus olhos.